Pela primeira vez neste curso, vamos desenhar o nu feminino com um modelo. Utilizaremos a técnica dos 3 lápis. Sanguínea, carvão e giz. Voltemos à posição desenhada com o manequim. Levante um pouco o braço e cruze as pernas para o outro lado. Assim. Por que voltamos à pose anterior? Porque assim podemos estudar as cores. Antes de começar, faça como Marie. Forme um retângulo com os dedos e transporte-o à folha de desenho. Desta forma, você poderá ter uma ideia da dimensão que deverá dar ao seu desenho. As pernas cruzadas são um pouco difíceis de desenhar. Observe o modelo. Não pressione o lápis. Faça traços leves antes de ter certeza de que são definitivos. Sobre o papel colorido, evite apagar com borracha. O seio é colocado aqui, sobre o externo. Aqui é preciso indicar a ponta do seio e marcar um pouco mais o umbigo. O desenho do corpo está bem assim. Vamos agora fazer as sombras. Pegue o lápis vermelho e sépia. Pode começar. Como faço para esfumar? Faça com um pano e com a mão. Pode usar também um esfuminho, mas não muito. Comece pelas áreas mais escuras. Aqui, a sombra da mão, o braço, a perna. É preciso salientar a luz nos joelhos. Faça-o sem receio. Faça a sombra aqui. Bom. Desenhe a sombra projetada da mão e do braço para ressaltar os dedos.
Desta forma, os dedos estarão delineados pela sombra que os separam. Aqui sobre o pé. Falta também uma sombra. E a planta? Toda a planta deve estar escura. Passo o esfuminho? Sim, pode passar. Faça como Marie. Suavize as sombras. E passe levemente os dedos para escurecer as áreas onde a pele deve ser levemente sombreada. Acrescente um pouco de sépia. Um pouco aqui. Acrescente as sombras aqui na parte menos iluminada da perna. Bem, agora com carvão. A maioria das sombras que indicamos aqui foram criadas pela luz que se reflete sobre o corpo. Você precisará marcar também as sombras que projetam o corpo no divã. Faz atrás da pessoa para que ela sobressaia. Pegue uma ponta de carvão. Sobre essa parte, faça um fundo segurando o carvão um pouco mais inclinado. Isso. Redesenhe as formas. Comece com amarelo Nápoles para ressaltar as luzes onde há reflexo sobre a pele. Intensifique o reflexo aqui, no peito e aqui. No ventre. Muito bem, não tenha medo. Marque as formas do estômago. Este músculo deve estar limpo. Ponha um pouco de cinza para atenuar o vermelho.
Utilize mesmo o bastão como se fosse um esfuminho. Bem, agora sobre todo o corpo. Cubra-o rapidamente. A região do externo. Com um pouco de giz rosa, faça algumas manchas aqui para ressaltar as cores do corpo. E assim estará pronto. Como você pode ver, esta técnica dos 3 lápis que acabamos de utilizar é uma técnica mista que permite fazer um desenho artístico. Pintar com giz as outras cores que cobrem o divã não é necessário, mas se quiser pode pintá-lo. Agora trabalharemos as expressões do rosto, as 3 mais características: o sorriso, a tristeza e a preocupação. Vamos começar pelo sorriso. Bom, para o sorriso, alguns músculos se contraem. São os músculos zigomáticos e o risório. Isso. Assim, muito bem. E como posso traduzir para o papel uma expressão instantânea como sorriso? O sorriso depende do traçado da boca. A linha se encurva no ponto de encontro dos lábios. Assim, tente de novo. Ao desenhar um rosto, você pode começar, como Marie, pelos traços principais. A linha das sobrancelhas e os olhos primeiro, depois o nariz e a boca. Lembre-se que o ponto onde você colocar a pupila do olho indicará a orientação do olhar. Depois desenhe o nariz. Isso permite situar bem a boca na área do rosto. Preste atenção à forma que você dá aos traços desenhando os lábios e as rugas de expressão que estão em torno da boca. Esses são poucos traços que permitem o sorriso. No final, você terá que traçar a forma oval do rosto. Olhe repetidas vezes sua imagem no espelho para buscar a semelhança, mas não se preocupe muito se não conseguir encontrá-la. Isso não é o mais importante. Acrescente mais algumas sombras e terá um rosto sorridente.
Ao desenhar pessoas, é muito importante saber como traduzir as expressões de um rosto. Tem razão. Esses modelos são diferentes. Mas para cada um, o que precisamos lembrar? Veja bem, para o sorriso, o importante é que todos os músculos do rosto estejam para cima. Normalmente, a testa é distendida e luminosa, e não há rugas. Os olhos estão bem abertos e as pálpebras voltadas para cima. A linha das sobrancelhas também estão voltadas para o alto. O mais importante é que a linha de encontro dos lábios esteja voltada para cima. É como se todo o rosto estivesse iluminado. Esse conjunto é devido ao músculo zigomático e o risório. Um rosto que exprime a tristeza é exatamente o inverso. Todos os músculos do rosto se relaxam e os traços se voltam para baixo. As sobrancelhas caem, os olhos ficam semifechados, a linha de encontro dos lábios cai. Os músculos do queixo se alongam. E as faces refletem menos luz. O conjunto do rosto adota uma aparência exatamente inversa à de um rosto sorridente. Um ar preocupado adota uma tensão horizontal na musculatura. A boca e a linha de encontro dos lábios transformam-se em uma linha horizontal no rosto. Da mesma forma, a tensão se exprime nas sobrancelhas, que nem se erguem nem caem, mas formam uma linha horizontal. Aparecem rugas em torno da boca. Outras rugas marcam o espaço entre as sobrancelhas. A testa também se enruga com linhas horizontais. A atenção da pessoa é mais intensa no senho. Todos esses elementos indicam o ar preocupado ou relaxado na face de uma pessoa. Hoje vamos estudar a musculatura do corpo humano. Utilizaremos o esfolado de Udon e essas estampas. Para poder desenhar pessoas, é necessário conhecer os músculos do corpo. Udon era um escultor do século XVIII. O esfolado é utilizado com frequência nas escolas de belas artes. Também se pode utilizar este tipo de estampas, que agora existem em todas as enciclopédias. Mas normalmente as pessoas que desenhamos estão vestidas. Para que conhecer os músculos? Sim, mas não se esqueça que são os músculos que dão forma ao corpo. Aqui estão os principais músculos que formam o ombro de um homem. O trapézio, que une o pescoço ao resto do corpo. O deltoide muda de acordo com a posição do braço. Mais alongado se o braço está estendido. Mais arredondado se está ao longo do corpo. Este é o grande dorsal, que reúne os principais elementos do ombro.
os 2 músculos das nádegas, que são os tensores da fascia lata. Este músculo permite dobrar a perna. O tríceps sural também permite dobrar a perna e estendê-la para trás. Os músculos gêmeos, quando suportam o peso do corpo, estão tensionados. E relaxados quando a perna está dobrada. Isto lhe servirá para fazer o desenho. Ainda que o peso do corpo repousasse sobre uma única perna, a musculatura funciona como um eixo vertical do tornozelo à última vértebra cervical. Os principais músculos de um corpo humano de perfil são esternocleidomastodel, o grande peitoral, o deltoide, o bíceps e o longo supino. É importante lembrar que os músculos têm uma forma de bilro, com os tendões em cada extremidade. As fibras musculares são orientadas no mesmo sentido que o músculo. É preciso também observar como os músculos se ajustam ao osso e sob outros músculos. Isso permite os movimentos. Aqui, por exemplo, o grande peitoral sobe por este lado, pois o braço está estendido pela força do deltoide. O mastoideu encaixa entre a clavícula e o externo. Os grandes dentados abaixo do peitoral. Aqui o grande dorsal. Nas costas, o trapézio, o bíceps e o longo supino. Você deverá situar a silhueta sobre o papel com o quadriculado que preparamos antes, com base na regra de Policleto, que é de 7 vezes e meia o tamanho da cabeça. É preciso considerar o eixo vertical daqui até aqui. E também a linha dos ombros no eixo do meu lápis. E a linha dos quadris no sentido inverso. Não se preocupe se for difícil gravar os nomes de todos esses músculos. O essencial é lembrar de sua forma e onde se localizam. A clavícula parte daqui e delimita o trapézio. Desenhe o braço começando pelo lado interno. Situe a mão no mesmo nível do pênis. E una o braço à mão. Observe agora quantas cabeças há a partir daqui até a ponta dos dedos. Tome a medida da cabeça com a ponta do lápis. Assim. Conte o número de cabeças que há desde a junta até o extremo da mão. Quantas? 2 cabeças e meia. Isso significa que daqui até ali há 2 cabeças e meia. Assim, meça 2 comprimentos e meio e marque o ponto em que você deve parar. Desta forma, você sabe que entre esses 2 pontos deve desenhar o ombro, o braço e a mão.
Comece fazendo um traço. Depois desenhe os contornos definitivos. Cuidado, você mediu 3 e não 2,5. Você acabou aqui em vez de aqui, como você mesmo tinha medido. Agora pode traçar os contornos definitivos. Indique primeiro o esternocleidomastoideu. Lembre-se de desenhar a parte central marcando a separação dos peitorais e seu limite inferior. O ombro está saindo do quadro. É preciso retomar as medidas com relação à cabeça. Observe, desde a cabeça até a borda, há uma cabeça. Para as pernas, daqui até aqui, é preciso desenhar a tíbia. Observe a posição do músculo gêmeo da perna direita em relação ao joelho da perna esquerda. Vamos rever isso, Davi. Esse traço se insere aqui. E aqui é mais arredondado. Apague os traços supérfluos, deixando apenas os contornos corretos. Apague também o quadriculado. Bem, agora você pode começar a colocar os ombros para indicar os músculos. Primeiro, marque as áreas grandes de sombra, marcando os músculos.
Agora comece a suavizar com os dedos as sombras mais fortes. Use também a mão, mas sem forçar muito. Do contrário, o desenho perderia a intensidade. Você também pode retomar alguns traços com lápis e acentuá-los. Cuidado, não limpe muito para não danificar o desenho. Tente apagar com a borracha para recuperar as partes brancas ou iluminadas. O que você acha? É prático. Sim, mas cuidado para não exagerar. A borracha só deve ser usada para recuperar os espaços brancos manchados pelo lápis. Dê alguns golpes pequenos e rápidos. Muito bem, assim está bom. Agora os ombros. Escolhemos um papel acetinado porque em desenho se usa muito a borracha. Outros tipos de papel ficariam marcados. Esse tipo de papel não apresenta problemas. Se você acha que o seu desenho está pronto, falta apenas fixá-lo. É suficiente. O desenho a lápis fixa-se melhor que com carvão.